Olá pessoal, boa noite. Desculpa aí esse tempo em silêncio, mas eu estava tentando lidar com as dificuldades tecnológicas aqui, mas vamos que vamos, né? É, é muito bom poder estar com vocês nesse momento. E hoje a gente então está aqui para bater um papo sobre a história, né, do direito da luta LGBT. E antes de chamar o Renan, então, vou começar agradecendo, né, a presença de cada um de vocês. Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa e a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, apresentam a vocês Quarentena Cultural. Esse projeto tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação. São ações totalmente gratuitas e acessíveis à população de qualquer localidade. Outra proposta é incentivar a todos nós a ficarmos em casa durante a quarentena prevista pelos órgãos competentes. Agradecemos também a todos os nossos parceiros, patrocinadores que apoiam o projeto diretamente e também através das leis de incentivo, PROAC, Programa de Ação Cultural, e a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Goulart, eu sou psicólogo clínico institucional, formado pela Universidade de Ribeirão Preto, sou ator, educador, homossexual e desde a minha formação aprofundo meu conhecimento em temáticas relacionadas às relações sociais, identidade de gênero, saúde mental e militância, afetividade e sexualidade, entre tantos outros temas. Para a gente poder começar esse bate-papo bacana, eu gostaria então de convidar o Renan Quinalha para poder estar aqui com a gente nesse momento. Só um minutinho. Vamos lá. Olá, Matheus. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa eu ajustar aqui só. Um prazer estar aqui hoje com você nesse bate-papo. O prazer é todo nosso. De prontidão, já queria agradecer você aceitar esse convite, né, que a gente tentou uma vez, aí, né, você ficou um pouco adoecido e agora que bom que deu certo. Verdade. Pós-Covid já, pelo menos pessoalmente, né? Não passamos a pandemia, mas eu acabei pegando e já estou bem melhor. Que bom, a gente fica feliz que está dando certo e que você se recuperou também, né? Lógico. Eu vou Obrigado. pedir licença para você para poder te apresentar, tá bom? Tá legal. Bom, o Renan Quinalha, ele é professor de Direito da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ele é advogado, ativista no campo dos direitos humanos, é graduado em Direito e em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado pela USP. É professor visitante da Unicamp em 2018. Foi professor visitante da Unicamp em 2018. Também foi assessor jurídico da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e consultor da Comissão Nacional da Verdade para Assuntos de Gênero e Sexualidade. Foi Visiting Research Fellow no Watson Institute da Universidade de Brown. Publicou o livro Justiça de Transição, Contornos do Conceito, pela editora Expressão Popular em 2013, e coorganizou as obras Ditadura e Homossexualidades, Repressão, Resistência e a Busca da Verdade, e a História do Movimento LGBT no Brasil. Em 2020, lançará sua obra Contra a Moral e os Bons Costumes, as Políticas Sexuais da Ditadura Brasileira, pela Companhia das Letras. Agora, devidamente apresentado, podemos começar. Legal, vamos lá. Para a gente começar, eu queria, então, primeiro pedir para você contar para a gente um pouquinho da sua história dentro da luta pelos direitos LGBTQIA+, no Brasil. Podemos começar assim? Claro, vamos lá. Acho que sempre bom se apresentar e trazer um pouco da ligação com o tema, enfim, do engajamento. Eu comecei, Matheus, relativamente tarde, né? Eu acho que para uma geração mais nova é difícil esses conceitos de tarde ou cedo, em geral. Mas essa minha descoberta e o assumir-se gay, assim, veio já mais no final da graduação, já estava no mestrado.
E antes eu trabalhava já temas de direitos humanos, né? Eu fiz direito, como você disse na apresentação, na graduação, como primeira graduação, e comecei a trabalhar alguns temas de direitos humanos ligados à violência de Estado, ou seja, as questões da ditadura civil-militar brasileira e o legado de violências do Estado aqui no Brasil. E aí, ao mesmo tempo, nesse processo de me assumir como um homem gay, me descobrir, enfim, eu acabei tendo um interesse cada vez maior do ponto de vista de uma autodescoberta mesmo, né? Eu sempre gostei muito de ler, enfim, de ter referências e buscar um pouco de conhecimento. E aí comecei a ler sobre a questão LGBT e tive uma descoberta também nesse sentido teórica nesse momento, ao mesmo tempo que era pessoal, também foi algo de descobrir uma literatura toda, todo um campo de estudos, né, do que a gente chama de estudos de gênero e sexualidade ou de estudos LGBTs, que eu começo a descobrir aí e começo a formular um pouco mais claramente essas ideias da minha cabeça, da minha aceitação e tal. E aí, no meu doutorado, que eu engajo nesses temas também academicamente, ou seja, aí começo a estudar sexualidade de maneira mais sistemática, já lia antes, mas começo a me dedicar já no doutorado a essas discussões, né, de maneira mais intensa. E tenho trabalhado alguns desses temas, né, como você falou, minha tese, o livro originado da minha tese, eu fiquei 2 anos mexendo, remexendo, cortando coisa, que é sempre difícil transformar trabalho acadêmico em livro. Então, estou 2 anos nesse processo, vai sair no ano que vem, pela Companhia das Letras. E tenho trabalhado em outras obras nessa intersecção entre historiografia, direito, questões de gênero e sexualidade, que é um pouco meu campo de pesquisa desde 2017, quando eu terminei a tese. Entendi. E como é que você percebe isso assim pelo viés da academia? É bem acolhido a temática? Você percebe que ainda existe uma certa ressalva? Como é que a academia hoje encara essa questão? Olha, ainda há uma certa resistência. Eu diria que já é muito diferente do que havia quando o Peter Frey, por exemplo, que é um antropólogo brasileiro já aposentado, o Peter Frey ele foi um dos pioneiros nesses estudos, né? E ele recomendava ali aos orientandos que tivessem cuidado com esses temas, né? Porque de fato era difícil conseguir uma carreira acadêmica universitária trabalhando essas questões. Isso o Peter Frey escreveu ali um texto pioneiro no fim da década de 70, né? Começo da década de 80 ele estava produzindo. Então eram os primeiros textos ali na academia sobre o assunto. Eu acho que a gente conseguiu, graças à luta LGBT, ocupar muitos espaços do ponto de vista da cultura, da educação, né, do sistema de ensino superior também, das universidades, dos centros de pesquisa. A gente consegue contar aí uma série de publicações hoje pelo Brasil todo sobre questões LGBTs. A gente consegue nomear grupos de pesquisas do Brasil todo. Então, eu acho que há um crescimento muito significativo. Eu acho que eu estou numa área ainda que é mais tradicional, que é uma área do direito, apesar dessa fronteira com a sociologia que eu trabalho, minha área mesmo de formação, de atuação é o campo do direito, que é uma área ainda refratária, né, para essas discussões sobre gênero, sexualidade, raça. Acho que é diferente da psicologia, que é teu campo, né, enfim, que já é mais aberta, que tem uma tradição de psicologia social, de psicanálise mais crítica e tal. No direito ainda é tudo muito formalista, o direito é muito apegado à norma, a certos valores abstratos, universais, né? Direitos humanos, não entra nas diferenças também que marcam certas desigualdades. Então, eu diria que a gente está engatinhando no direito ainda em relação à abordagem desses temas. Nos últimos 10 anos a gente tem avançado muito, mas eu acho que ainda há muito por ser feito, há muito a caminhar no campo do direito para a gente conseguir tratar de modo consistente, né, com pesquisas mais empíricas, teóricas, enfim, com uma bibliografia mesmo, né, uma capacidade de formação de redes, de estudantes pesquisando esses temas e tal. Acho que isso ainda vai levar alguns anos para se sedimentar melhor. Inclusive, tem uma pessoa que está assistindo a gente aqui, o Vinícius, que disse que os coletivos universitários também ajudaram muito, né? A difusão desses centros e núcleos de pesquisa, criando condições nas universidades para que pudesse, pelo menos, a gente conseguir abrir esse debate. Né? A gente Sem tem dúvida. muito... Né?
Sim, acho que o Vinícius traz um ponto importante. A Vina ali, ele está dizendo, o Vini é um amigo querido lá da Bahia, e que fez parte desses coletivos de disputa também, fez o mestrado lá, está lá atuando agora na UFBA, do coletivo Kill, mas que tem vários desses coletivos que eu acho que fizeram uma disputa desde baixo das universidades, né? Com os ENUDs, que eram os encontros universitários, enfim, uma série de mudanças que também tem uma questão aí geracional, porque as universidades, muitas vezes, elas se institucionalizam, né, com aquelas regras muito tradicionais de poder, de forma de conhecimento. Isso afasta muito e eu acho que esses coletivos, essa renovação geracional, de alguma maneira atravessou essas estruturas também para conseguir mudar e fazer com que a universidade seja hoje um lugar em que tenha, né, professoras que são trans, né, e que isso está crescendo no sistema de pós-graduação, tem universidade com cotas para pessoas trans, né, ou professores gays, professoras lésbicas, enfim, eu acho que está tendo uma renovação muito interessante, né, um processo ainda incipiente, mas muito importante que está acontecendo. Bacana. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria convidar assim, todos que estão assistindo pudessem participar, quiser enviar algumas perguntas. A equipe da Fundação está sistematizando tudo para que a gente possa, dentro do tempo que a gente tem, lógico, conseguir responder o que for possível, né? E aí, já que a gente está falando de luta e de ressignificar essa luta, né? Você disse no final da década de 70 já o Peter Frey trazendo essa temática, né? E nesse tempo todo de luta, nesses últimos 40 anos aí que a gente pode ver um movimento se organizando melhor no Brasil, né? Na luta pelos direitos e pela liberdade para a gente amar como a gente é, a história sempre foi nos invisibilizando, né? Deixando a gente como se a nossa história não existisse. Sempre tentou nos sucumbir dentro de uma busca constante pelos nossos próprios direitos. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que você acredita que nós avançamos positivamente nesses anos, dando destaque a momentos importantes dentro da história da nossa luta no país. Essa pergunta é fundamental, Matheus, porque a gente vive um momento que é muito difícil, né, para as pessoas LGBTs. A gente sabe que estruturalmente o Brasil já é um país muito violento contra a população LGBT. A gente ano a ano aí vem frequentando esses rankings internacionais lá no topo de país que mais mata e deixa matar a população LGBT. Mas a gente também tem assistido nesses últimos 2 anos o crescimento desses discursos de ódio, né? Isso vindo desde o Estado brasileiro, enfim. Eu acho que isso nos coloca numa posição de muita fragilidade e acentua a nossa vulnerabilidade enquanto a população LGBT. Mas eu considero que é muito importante olhar para a nossa história, porque a nossa história e esse passado que nós temos ilumina uma perspectiva de presente e de futuro, né? Eu acho que a gente consegue, a partir dessa história, entender o quanto nós conseguimos, através de organização, de reivindicações, de lutas, avançar. Nós conseguimos, de maneira muito significativa, avançar em políticas públicas pelo Brasil todo. Então, é muito raro você ter conhecimento de um município, de um estado pelo Brasil, que não tenha uma coordenadoria de direitos humanos que toque alguma política LGBT, né? Por mais que a gente fale, mas é muito pouco, é muito pontual, sem dúvida, né? Ainda não está enraizada na estrutura do Estado brasileiro, mas a gente tem políticas públicas muito importantes em várias cidades do país, em vários estados. No governo federal, atualmente, a gente é um tanto prejudicado de políticas públicas, mas também já tivemos políticas muito importantes federais. Além disso, eu acho que a gente avançou muito em termos de visibilidade. O Brasil realiza, aqui na cidade de São Paulo, anualmente, esse ano não teve por razões óbvias aí da pandemia, mas a maior parada do orgulho LGBT do mundo. Isso é muito significativo. É um evento enorme para a cidade de São Paulo. É uma coisa que tem uma capacidade de atrair gente, pessoas que viajam para cá, de tematizar questões. Cada ano a parada tem um tema. Esse ano, inclusive, é o tema da democracia, porque não há direitos LGBT sem democracia, e acho que isso tem ficado cada vez mais claro. Então, foi um tema central da parada desse ano. Além disso, a gente tem avanços importantes, simbólicos também, de representação cultural, que vão desde novelas, que vão desde programas de televisão até imprensa,
né? Intervenções cada vez mais recorrentes de pessoas LGBTs no debate público. A gente tem uma cultura, uma subcultura LGBT muito pulsante, com festivais de músicas, com grupos, cantores, cantoras, né? Falo aqui da Pablo Vittar, por exemplo, que é super uma potência do ponto de vista de alcance e etc. Né? Ou seja, nós temos figuras da cultura LGBT que transitam para a cultura hegemônica, que pautam o debate sobre a música no Brasil, né? Da produção cultural brasileira. E a gente tem uma outra frente aí que eu destacaria, que é a dos direitos LGBTs, ou seja, a gente também conseguiu avançar muito do ponto de vista dos direitos conquistados junto ao STF. Né? Ainda são decisões judiciais, tem uma precariedade, mas nós conseguimos os principais direitos que a população reivindica LGBT em todo o mundo. Então, o direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, o direito à identidade de gênero de pessoas trans, a criminalização da LGBTfobia em 2019, o direito à doação de sangue por pessoas, basicamente por homens gays, bissexuais, travestis e mulheres transexuais. Então, isso é muito significativo do ponto de vista dos avanços que nós tivemos. Ainda, evidentemente, é preciso avançar mais, é preciso garantir esses direitos para toda a população brasileira, mas esse reconhecimento jurídico, legal, sem dúvida nenhuma, é fundamental para essa cidadania que a gente quer ainda construir para a população LGBT. Eu acho que esse é um jeito da gente também ir deixando a nossa cara, a nossa voz, né, na sociedade. Porque já que tentam tanto invisibilizar quem nós somos, né, fica difícil a gente dar a nossa cara se a gente não consegue conquistar nem direitos. Né? E aí, como quando você fala da cultura, eu acho que fomentar uma cultura de paz em meio a uma cultura de ódio já é um grande desafio. Agora, se enxergar representado numa cultura que não seja pelo viés do ódio, eu acho que fica ainda mais complicado para a gente percebendo como é que está hoje em dia. Não é que, nossa, antes era melhor ou pior, mas parece que isso deixou de ser velado e assumiu né, uma razão de ser. As pessoas elas acabaram, né, assumindo quem são, talvez, né, ou se mostrando através desse viés do ódio, que é uma coisa que aglutina, a gente sabe, que dá força, que dá, né, que, enfim. E aí se enxergar numa cultura que ela não é mais só do gueto, mas hegemônica, isso é muito importante. Sim, é criar referencial, né, da gente conseguir mostrar o que é a nossa singularidade, o que é a especificidade dessa subcultura LGBT, mas também não uma subcultura LGBT que está completamente descolada do que é a cultura hegemônica, ou seja, nós conseguimos disputar esses espaços, né, essas referências, e as pessoas LGBTs que ainda estão ali em descoberta, em processo de afirmação, né, no começo desses processos, conseguem ter essas referências. Por isso que é importante uma história, né? A nossa história, apesar disso que você chama a atenção, de haver um processo de silenciamento, de invisibilização, ela de alguma maneira nos mostra que nós temos um legado, que nós temos uma trajetória, que nós temos uma linhagem mesmo de construção dessas referências e que a gente consegue, né, hoje ser quem somos e desejar quem desejamos e viver livremente esses afetos, esses desejos, essas expressões, porque houve essa luta acumulada também que abriu esses espaços. E é evidente que isso ainda é muito pouco, que precisamos avançar mais, né? Que não atinge toda a comunidade de uma mesma maneira. A gente sabe que a comunidade LGBT é atravessada por desigualdades que são de raça, que são de classe, que são de gênero, né? Então, é um processo ainda em curso, né? É um processo que não tem um ponto final, mas que passa por uma mudança dessas estruturas sociais que marcam hoje as desigualdades. Pensar uma luta que não é só de um povo, né? Que também é feita de intersecções, né? É feita, como você disse, de gênero, de raça, de condições sociais, de aceitabilidade, de uma série de outras coisas, né? Que não se resume só a desejar ou amar quem a gente deseja e ama, mas também se resume quem a gente é.
E isso é uma coisa que a gente vai conquistando um dia de cada vez, às vezes nas nossas micro-sociedades, nas nossas micro-relações, e quem sabe, né, como a gente já tem falado, vai conquistando espaços de visibilidade através do trabalho que é cotidiano, diário. Né? Sim, porque durante muito tempo o movimento também se segmentou muito, né? Para criar uma própria identidade, um senso de comunidade, o movimento foi cada vez mais se centrando em algumas pautas, em algumas questões muito específicas, que sem dúvida nenhuma são fundamentais, né? Então ninguém questiona, do ponto de vista republicano, a importância de uma igualdade, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo em relação ao casamento heterossexual. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem notado que, em momentos de ascensão conservadora, de uma reação conservadora, isso é um processo de crescimento de extrema-direita no mundo todo, né, que tenta revogar direitos LGBTs, conquistas de cidadania sexual e reprodutiva, né, do movimento LGBT, do movimento feminista, a gente vê que se a democracia não subsiste, se não é possível manter uma democracia funcionando, não existe a garantia desses direitos. Né? Então, não dá para ter como uma utopia só uma sociedade de pessoas LGBTs felizes. É preciso entender que, se não for nos marcos de uma democracia, de um regime de liberdades, de participação popular ampla, né? Num regime que a gente consiga garantir os direitos individuais, os direitos de escolha das pessoas e assim por diante, a gente não vai conseguir garantir uma sociedade plena de igualdade mesmo, de cidadania para as pessoas LGBTs. E aí a gente estava falando dessas alegrias, né, de se sentir representado, de conseguir ter avanços e conquistas, e minimamente também a gente já começou a falar das nossas dores, né, de ser quem a gente é. A gente, como você mesmo já disse, vive um período de muito ódio, não só aos LGBTs, mas às minorias de maneira geral, né, de enfrentamento de preconceitos muito graves. E aí eu queria ver assim, você consegue enxergar uma certa raiz do ódio no nosso país contra as minorias? E também, assim, quais são as possíveis armas que a gente tem para a gente continuar forte e lutando? Sim, a gente tem raízes muito profundas, né? É difícil até mapeá-las, porque elas são raízes tão profundas de estruturas de longa duração na sociedade brasileira. Então, se a gente volta no período da colonização já no Brasil, que foi um processo de extrema violência contra os povos originários, as populações indígenas, contra a diversidade que havia, né, que habitava o Brasil naquele momento, as Américas. A gente vê no processo de escravização também das pessoas negras, né, uma violência extrema marcada no Brasil. A gente assiste a processos de autoritarismo político também em vários momentos da história brasileira, né, em que o Estado se fecha, o autoritarismo é crescente e viola os direitos e liberdades públicas. Então, eu acho que esses discursos de ódio, eles têm múltiplas raízes na nossa sociedade. Né? Em relação à população LGBT em particular, eu diria que a gente tem discursos religiosos que foram muito importantes, né? Então, discursos que classificavam os atos, as práticas homoeróticas como pecados, né? Como um pecado nefando, como diziam as ordenações do Império Português, que vigoraram no Brasil durante o período ainda pré-independência, mas também os discursos médicos científicos, que classificavam como anomalias, como patologias, como doenças. Né? Os campos psi foram muito importantes nessa patologização, já no fim do 19, no começo do 20, de indicar que havia uma certa inversão, que era preciso curar os invertidos, que tinham desejo invertido. Né? Ou então os discursos legais e criminológicos também. Então, os tipos penais que classificavam como condutas criminosas, como perigos para a sociedade. A gente nota, e aí a inspiração é Michel Foucault, filósofo francês, que houve um dispositivo dessa sexualidade muito claramente configurado no Brasil, que cruza essas diversas referências, né, de discursos religiosos, discursos legais, discursos médicos, discursos criminológicos, que se conjugaram para produzir essa anormalidade, né? Essa representação social
de algo como anormal, como um desvio, como algo que precisava ser corrigido, né? E, sem dúvida nenhuma, esses discursos que são grandes estruturas, eles vão se atualizando e se reconfigurando, né? Recentemente, nós tivemos, em 2017, um juiz que ressuscitou a cura gay no Brasil, revogando um dispositivo, né, do Conselho Federal de Psicologia, da Resolução 01 de 99, dando uma nova interpretação para essa resolução, né, tentando ali imputar uma possibilidade de que os psicólogos agora pudessem oferecer essas terapias de reconversão e de reorientação sexual. Aí as pessoas podem dizer, imagina, Renan, isso é muito antigo. Isso não é antigo, né? Essa decisão só caiu agora em definitivo em 2020, em abril de 2020 desse ano, no Supremo Tribunal Federal, com uma decisão da ministra Carmen Lúcia. Ou seja, ainda em 2020 nós estamos debatendo cura gay, né? Em vários estados norte-americanos, isso ainda é permitido. Em estados na Alemanha, isso também é permitido. Então, isso mostra como ainda há muito que se avançar do ponto de vista desses debates sobre a patologização, sobre a criminalização das identidades LGBTs. Vale lembrar que assim, a OMS só foi tirar a condição da transexualidade como doença, né, do dicionário de saúde agora menos de 5 anos, né? Então, a homossexualidade depois dos anos 2000. Então, assim, enxergar a questão LGBT como algo saudável é muito recente, né? O campo científico passou a ver isso como algo saudável, como algo bacana, agora, recentemente. Né? Bacana que eu falo assim, não tem nenhum desvio de personalidade, nenhuma questão de saúde mental, né? Não é algo que a gente precisa curar, né? E ainda assim, mesmo com esses reconhecimentos a nível, né, de Organização Mundial da Saúde, a gente ainda vai enfrentando isso a níveis locais, né? De conseguir um juiz que consegue, de repente, ressuscitar ou rever uma questão, né? Ou, de repente, um outro... A gente vai, que é da área da saúde, vai vendo isso até mesmo no sentido de divulgar, mesmo sendo algo que é proibido pelo Conselho Federal de Psicologia, quantas e quantas pessoas que se dizem terapeutas e não psicólogos, né? Que promovem esse tipo de questão, né? Terapia de reorientação sexual, ou até mesmo as questões de algumas igrejas mais conservadoras, né? E a gente fica, parece que o tempo todo tentando conseguir reafirmar que o que a gente tem é algo normal da condição da existência da humanidade, né? Da vida em sociedade. Sim, ainda é uma coisa muito elementar, né? Você afirmar que algo não é um desvio, uma doença que precisa de uma intervenção médica, psiquiátrica, psicológica, para recolocar num lugar de normalidade. Ou seja, nós estamos falando de práticas que são de extrema violência e elas foram ressignificadas, né? Se a gente pega nos anos 30, 40, nos grandes manicômios judiciários ou hospitais psiquiátricos, como aqui em São Paulo, Pinel, Juqueri, ou seja, você tem ali uma série de práticas que vão desde insulinoterapia, que é provocar convulsão com injeção de insulina, choques elétricos, né, que são torturas, na verdade. O nome disso hoje é tortura, né, e que se praticava contra pessoas LGBTs simplesmente porque elas estavam desalinhadas dessas regras. E a gente avançou muito, sem dúvida nenhuma, tanto em organizações internacionais como em âmbito doméstico. O Brasil, antes da OMS, despatologizou, né, a homossexualidade. Isso na década de 80 ainda, que os Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia avançam. Mas é muito ainda incipiente, porque é difícil uma decisão de cúpula, né, do Conselho se refletir de maneira tão imediata na prática dos profissionais. Então, vai um tempo de assimilação. E muitos profissionais, como você disse, muitas vezes usam outros nomes para oferecer terapias, né, que no fundo estão indo contra a orientação do conselho, que é quem é o órgão responsável por regulamentar a profissão, a ética profissional, e essas pessoas acabam ofertando essas terapias, gerando muito sofrimento, além de uma ineficácia, porque nenhuma delas tem eficácia documentada, e por isso que o conselho,
né, desautoriza essas práticas, porque se tenta gerar com essas práticas, no fundo, um resultado que não é possível de ser gerado. Né? O que se gera ali é muito mais sofrimento para as pessoas e por isso que ela é desautorizada. Então, sem dúvida nenhuma, isso é algo que é preciso ainda avançar significativamente no Brasil, inclusive no Poder Judiciário, que ainda é muito conservador para esses assuntos. Ainda nesse tema, teve uma pessoa que está assistindo, o Márcio Camacho, que perguntou assim, o que a gente pensa sobre a luta e a resistência dos povos LGBTQIA+, nos ambientes religiosos. Sim, essa é uma excelente questão, porque a gente tem uma visão, muitas vezes, de que as religiões são refratárias e que condenam as pessoas LGBTs, a prática da homossexualidade. E não é assim, né? A gente nota que há pessoas LGBTs e muitas matrizes religiosas distintas na nossa sociedade hoje. E a gente tem uma coisa que é muito interessante desses últimos 10, 15 anos, que são as igrejas inclusivas, que são igrejas que têm tematizado essa questão e que têm acolhido pessoas LGBTs, né? Pessoas de gênero não conforme, enfim. E isso tem gerado movimentos interessantes. É evidente que ainda há um certo conservadorismo das lideranças religiosas, sobretudo das grandes religiões, né? Religião católica, religiões protestantes, sobretudo neopentecostais. Você tem ali das grandes lideranças ainda um papel muito atrasado no debate público, né? Declarações de algumas dessas lideranças que a gente vê em jornais, né, em notícias, que ainda condenam a prática da homossexualidade, que classificam como um pecado e assim por diante. Mas a gente tem processos de renovação também muito bacanas. Eu cheguei a participar aqui em São Paulo, foi no fim do ano passado, de um encontro, né? Foi o primeiro encontro entre igrejas e comunidade LGBT. E foi muito bonito de ver. Eu sou uma pessoa, sou ateu, eu não tenho uma religião, né? Não professo nenhuma fé. Mas para mim foi muito interessante poder participar de um espaço ali, que era um espaço com pastores, com padres, com freis, com pais de santo e mães de santo, ou seja, pessoas de diferentes matrizes religiosas e que tinham uma postura de acolhimento das pessoas LGBTs nas suas igrejas, templos, enfim, lugares santos ali. E isso é muito sintomático, me parece, das mudanças que a sociedade também vem sofrendo, né? Acho que são mudanças importantes de maior aceitação das pessoas LGBTs em diversas frentes, inclusive do ponto de vista das religiões também. Bacana. E aí o Wagner Bernardo acabou de perguntar até assim, o que a gente acredita será a nossa próxima grande luta pelos direitos da comunidade? Essa é uma pergunta que eu acho que o movimento brasileiro precisa aprofundar ainda nos seus debates e fóruns, porque, no fundo, tudo que se reivindicava enquanto horizonte, né, para o movimento LGBT, a gente conseguiu conquistar nesses últimos anos. Mas eu acho que tem, em primeiro lugar, no Brasil, uma questão que é central, que é a violência. A gente não conseguiu ainda superar a violência contra a população LGBT. Isso me parece inescapável, né? Acho que isso é uma questão central, porque a gente conseguiu ter conquistas jurídicas de um lado, mas a gente também viu o crescimento da violência do outro. Ou seja, as coisas aconteceram de maneira paradoxal e um tanto ambígua, né? Então, eu acho que a gente precisa ainda lidar melhor com essa equação. A questão da violência me parece central. Uma outra questão que a gente precisa avançar mais é do ponto de vista da concretização desses direitos. Porque o fato de conquistar um direito no papel, na decisão judicial, nos tribunais, nos códigos, não quer dizer que esse direito valha na prática. O Brasil tem uma tradição longa aí de uma distância entre os direitos formalmente reconhecidos e os direitos efetivamente praticados, né, e concretizados. Então, acho que a gente tem um desafio de conseguir fazer valer esses direitos para toda a população LGBT, nos lugares mais isolados do país, né? Acho que isso é algo que ainda tem uma distância grande para acontecer. E eu acho que o movimento vai ter que também reconstruir determinadas pautas
que sejam mais interseccionais, como a gente estava dizendo aqui. Acho que o movimento está numa fase de pensar menos as questões específicas para entender também questões mais estruturais, questões de cruzamento com as lutas que são, né, do movimento negro, do movimento feminista, do movimento de pessoas com deficiências. Eu acho que, de fato, traçar mais cruzamentos e laços de solidariedade nessas lutas, eu acho que vai ser fundamental nesse próximo período. Você estava falando das ambiguidades, né? E recentemente saiu uma pesquisa que comprova que hoje o Brasil é o país no mundo que mais consome conteúdo pornográfico erótico de mulheres trans e travestis. E na outra ponta também é o país que mais assassina pessoas trans e travestis, né? Então a gente fica tendo que lidar com essas duas pontas, né, dicotômicas, que parece que não dialogam, parece que a gente está falando de dois países, de duas sociedades diferentes, né? E é tudo dentro de um lugar. Sim, é uma coisa surreal, né? Como você vai explicar que o país que tem a maior parada do orgulho LGBT do mundo é o país que mais mata pessoas LGBTs? Né? Ou como você chamou a atenção em relação às mulheres trans e travestis, nessa questão de, no Brasil, você ter o maior consumo de pornografia e, ao mesmo tempo, ser o país que mais mata essa população, né? Então, tem um lugar desse recalque, né? Desse desejo, dessa falta de elaboração disso tudo, que é muito profundo. Então, eu acho que uma grande conquista desse movimento LGBT foi trazer à tona essa violência e nomear essa violência, porque antes sequer a gente podia nomear isso, né? Não se tinha clareza, né, do que era. Então, eu acho que o fato de romper com essa narrativa idílica, essa narrativa ilusória do Brasil enquanto um país que é muito tolerante, né? O Brasil é esse país que todo mundo carnavaliza tudo, que todo mundo faz festa, né? Que todo mundo é muito próximo um do outro, não tem distância social. A gente tem essa visão do Brasil enquanto um paraíso sexual. Eu acho que uma grande conquista do movimento foi mostrar não, né? Isso aqui não é a verdade sobre esse país. Nós temos uma estrutura de violências aqui, de exclusões, de desigualdades que precisam ser consideradas. O Estado brasileiro tem que ter um compromisso para combater essas desigualdades. A gente precisa de um engajamento de políticas públicas para poder reverter esse quadro. Então, eu acho que é um papel dessa luta do movimento LGBT conectar esses dois Brasis que você mencionou. O Brasil que aparece como esse lugar da tolerância, da diversidade, da mistura, e esse Brasil que ainda é um lugar do atraso, da violência, né, da exclusão da população LGBT. É bacana a gente conseguir falar disso que é, querendo ou não, mesmo que uma ambiguidade, a nossa é uma ferida, né? Falar disso de maneira... pautar essa temática de uma maneira tão clara, tão objetiva e tão tranquila, não que não nos doa, né? E trazer isso para a pauta, que eu acho que essa é a grande questão, porque a gente passa a vida inteira evitando falar daquilo que nos incomoda. Mas se a gente não fala, também a gente não resolve. E aquilo vai ficando no campo do não dizível, daquilo que não se resolve. Uhum. Sem dúvida, é isso que precisa ser nomeado, né? Tem que ser trazido para a cena pública, para o debate público, assim como a gente tem que trazer essa experiência para as nossas vidas como pessoas LGBTs, e aparece como uma questão central sempre para a gente, né? A partir do momento que a gente vai se descobrindo, se assumindo e lidando de uma maneira mais tranquila, né? Através da fala sobre isso, da elaboração, do ponto de vista social, também é muito importante, ou seja, que essas questões sejam trazidas para a cena pública, que a gente possa debater sobre elas, né? Então, a pior maneira de lidar com isso, sem dúvida nenhuma, é o silenciamento, é o apagamento, que não deixa com que essas questões irrompam e participem do debate público. E, voltando a falar da questão da cultura, né? Tem uma música do Johnny Walker que ficou muito conhecida, que é muito bonita, que a gente gosta bastante, que diz que ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Sim. Renan, você acha que amar é um ato político?
Sem dúvida, eu acho que é um dos atos mais políticos, inclusive, né? Numa sociedade que não permite essa diversidade, eu acho que é um dos primeiros atos políticos de uma pessoa LGBT, é justamente conseguir pautar isso, né? Conseguir trazer isso como uma questão, né? Politizar a forma do amor. Eu acho que isso é uma coisa muito elementar, muito singela, muito básica, mas ao mesmo tempo que é muito complexa, né? Porque mobiliza os afetos. Eu acredito cada vez mais na importância de uma política dos afetos também, né? A política não só como algo distante, formal, institucional, que está lá no Estado, no parlamento, no judiciário, no executivo, mas entender a política como algo que atravessa as nossas vidas, né? As nossas relações pessoais, a maneira como a gente se coloca, né? Nesses debates públicos muito próximos da gente, na família, entre os amigos, né? Tudo isso é profundamente político. E a escolha do que nós fazemos com o nosso desejo, porque a gente não escolhe exatamente, né, ser LGBT, mas a gente escolhe em que tipo de LGBT nós queremos ser e como nós queremos ser LGBTs. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente entender a dimensão política que há por detrás disso. Né? De fato, reivindicar a nossa liberdade, os nossos direitos, a nossa cidadania, né? Sem deixar que nos digam, né? Como essa música que você lembrou, que as pessoas queiram nos dizer como amar, como ser. Eu acho que isso é profundamente político. Tem várias perguntas aqui, e aí, como o tempo está passando, né? Eu vou ler as perguntas e, de repente, a gente vê o que a gente dá conta para a gente conseguir encerrar dentro do tempo também. Tá? Maravilha. Tem uma pessoa perguntando por que a gente não consegue falar sobre independência financeira. Eu acho que é um tema tão pesado para a questão LGBT que, na maioria das vezes, o homossexual, quando se assume, só consegue fazer isso para a família quando já tem condições de estar se sustentando, para não se sair de casa, né? Todas essas questões. Tem um outro falando o que é um corpo sem sexualidade. E aí, uma outra pessoa falando, a gente busca, não sei se eu entendi certo, mas assim, se o que a gente busca é um respeito de ser para ser ou pelo que nós somos de verdade. E tem uma última, a política influencia mais de forma positiva ou negativa nas práticas diárias de convivência? Sim, são questões bem complexas assim para a gente conseguir dar conta de todas, mas eu acho que é legal a gente passar pelas questões aí que dá para pontuar principais. Eu acho que essa da independência financeira, sem dúvida nenhuma, é uma questão central na vida de uma pessoa LGBT. Como você disse, né, as pessoas LGBTs, diferentemente de outros grupos vulneráveis na sociedade, não tem um acolhimento dentro de casa. Né? A situação doméstica de pessoas LGBTs, muitas vezes, é uma situação de precariedade, né? Não conta com o apoio da família. Pelo contrário, né? Se sofre uma violência na rua, não pode trazer para dentro de casa, porque vão acabar descobrindo, a família descobre, pode ser expulso. Né? Então, é muito central essa questão da independência financeira para a população LGBT, de começar a trabalhar, conseguir sobreviver, pagar suas contas para poder sair de casa alugando um outro espaço, né? Conseguir morar com uma distância relativa da família, para poder viver mais livremente. Né? Isso foi um pouco a crônica muito recorrente em relação à população LGBT desde os anos 60, 70, quando essas subcomunidades foram se formando de maneira mais densa nas grandes cidades. Hoje, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma aceitação melhor. Né? A gente tem coletivos como Mães pela Diversidade, que é um coletivo de mães que é muito inspirador, faz um trabalho muito bonito de tentar conscientizar as famílias da importância de dar suporte para os filhos LGBTs, né? De não expulsar de casa, romper relações, mas justamente de aprofundar as relações, cultivar mais amor, aceitação, respeito. Né? Eu acho que hoje a gente conseguiu amadurecer muito nesse sentido.
Mas isso, de alguma maneira, se relaciona com a questão que é a dificuldade de inserção da população LGBT também no mercado de trabalho, né? Então, pessoas LGBTs, isso há várias pesquisas demonstrando, né, no mercado de trabalho, ainda tem dificuldades para acessar os mesmos postos de trabalho. Muitos, nos casos de pessoas LGBT, elas escondem ainda dentro do armário, no ambiente de trabalho, sua sexualidade, né? Não podem se abrir para os colegas ali, tem que aguentar piadinhas que são muitas vezes preconceituosas, atos de discriminação e etc. Agora, para as pessoas trans, a situação é muito mais difícil, porque as pessoas trans não conseguem exatamente negociar com a vivência dentro do armário, né? Muitas vezes os sinais externos já de gênero já estão se colocando e as pessoas vão lendo já que é uma pessoa que não está correspondendo ao sexo do nascimento atribuído no nascimento e etc. Então, isso faz com que haja uma dificuldade para as pessoas trans muito maior em relação aos outros grupos da comunidade LGBT. Né? Uma das pessoas que está assistindo aqui comenta sobre empreendedorismo. Sem dúvida nenhuma é uma opção, e é uma opção importante para as pessoas LGBTs. A gente tem visto muitas iniciativas bacanas de empreendedorismo, porque é uma maneira de você ser chefe de você mesmo, né? Não precisar estar numa estrutura de uma empresa em que você vai sofrer uma série de preconceitos, de discriminações para conseguir subir na carreira e tudo mais, muitas vezes sem poder ser quem você é nesses ambientes. Mas a gente sabe que esse cenário também de empreendedorismo é muito difícil no Brasil, né? Ainda mais no momento de pandemia, em que as pequenas empresas, microempresas estão quebrando, não há um auxílio estatal, governamental muito positivo para isso. Então, sem dúvida nenhuma, é um caminho possível, mas também não é um caminho tão fácil assim para a comunidade LGBT, porque muitas pessoas LGBTs não têm conhecimento de linhas de crédito, de como organizar um negócio, né? Então, isso tudo também dificulta um tanto, digamos, a sobrevivência financeira das pessoas LGBTs. Sim. Tem uma última pergunta, e aí eu faço para a gente encerrar. O Wagner Bernardo está falando, eu vejo a nossa comunidade cada vez mais dispersa, com o preconceito dentro da própria comunidade. Como é que a gente avalia isso? A comunidade LGBT, ela não é apartada da sociedade, né? Ela está profundamente enraizada nessa sociedade, que é uma sociedade que é sexista, que é machista, é uma sociedade que é racista. Então, se acaba reproduzindo muito esses valores preconceituosos, né? Se acaba naturalizando muito ainda dentro da própria comunidade perspectivas que são muito atrasadas, né? Do ponto de vista da aceitação do outro, da nossa diversidade. A gente tem que avançar muito ainda nesse sentido. Então, não dá para idealizar uma comunidade LGBT desconstruída. Ninguém de nós nasce desconstruído do ponto de vista desses preconceitos só porque a gente é LGBT. Pelo contrário, a gente precisa, num processo constante de reconhecimento, de autocrítica, de problematização, né, de conversa com os nossos pares, com outras pessoas, para entender o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, se isso é reproduzir uma visão preconceituosa, se não é, né, de qualificar nossas opiniões, de ler muito sobre, de tentar estudar, compreender como essas estruturas operam, para a gente, aos poucos, conseguir se desconstruir, que esse é um processo para a vida inteira, que a gente vai carregar para a vida inteira, né? Não é algo que a gente chega uma hora e ganha um certificado, um diploma de desconstrução, né? Então, é um processo duro, difícil, que se arrasta pela vida toda. Para a gente encerrar, então, para finalizar um pouquinho e também fazer ecoar a nossa voz, né? Eu queria pedir para que você pudesse dar para a gente algumas dicas que para você, né, foram importantes de literatura LGBTQIA+, para quem está nos assistindo, que possa nos inspirar, possa fazer a gente acreditar que existem possibilidades e incentivar o hábito da leitura.
Sim, tem um livro que é incrível, que me tocou muito, O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, que é um escritor negro norte-americano e homossexual também. E é um dos primeiros escritores que tematiza essa questão, né? Assim, mais de 50 anos ele escreve essa obra. Está traduzida ao português, tem uma edição da Companhia das Letras, assim como outras obras dele já estão editadas aqui, vale muito a pena olhar. E um nome nacional bastante importante é o do João Silvério Trevisan, que é um autor que, além do Devassos no Paraíso, que é um livro mais sobre a questão LGBT, ele tem um livro mais recente dele, que eu gosto muito, que é A Idade de Ouro do Brasil, que tematiza a história ficcional de 4 travestis na situação do Brasil de hoje, né, de 2016, 17 para cá. Então, ele mistura dados de realidade com essa história ficcional muito interessante. E uma terceira dica é a do João Nery, que é um autor que eu gosto muito, um homem trans, ativista, e que foi super importante para o movimento LGBT brasileiro. O João Nery tem um livro que se chama Uma Viagem Solitária, que é um livro autobiográfico da trajetória dele. O João foi a primeira pessoa, o primeiro homem trans, né, que a gente tem registro que fez uma cirurgia no Brasil, ainda quando era ilegal, clandestino, em 1976. E ele relata essa experiência da dificuldade que ele enfrentou por conta de viver ali a sua identidade de maneira autêntica e tudo mais. Então, eu acho que ele é uma figura importantíssima. A Priscila está dizendo que ele já esteve na feira. O João, infelizmente, nos deixou no ano passado. É uma figura que faz muita falta, mas queria deixar aqui a recomendação em homenagem também ao João W. Nery. Vale a pena olhar os escritos dele. A gente estava falando dele um pouquinho mais cedo, inclusive, né? De que ele esteve na feira, se não me engano, do ano passado. O Trevisan também esteve aqui com a gente. Foi uma experiência muito bacana poder ouvir essas pessoas que nos inspiram, né? E perceber que essas pessoas estão próximas da gente também, elas não estão tão distantes. Né? Porque eu achei bacana você trazer nomes nacionais também, porque sempre que a gente vai falar de literatura LGBT, a gente fica assim, porque tem o americano, o inglês, né? Não que essa literatura não nos interesse, mas é bom saber que tem coisa da nossa terra que, né, que a gente tem que estar resistindo, lutando para existir, e ainda assim a gente está publicando livro, está nas livrarias, a gente está assumindo, né, outras formas de resistência que não só a luta propriamente dita da rua, mas também a luta na cultura, na literatura, na arte, né? Sim, estamos em todos esses lugares, né? E produzindo cultura que não é só para a população LGBT. Isso são livros que precisam ser lidos por toda a sociedade brasileira, né? Faz parte do nosso processo de crescimento enquanto ser humano, de educação do nosso gosto literário, né? De entendimento dessa diversidade. Então, são obras que são referenciais mesmo para todos nós. E acho que é super relevante a gente nomear aqui, trazer, enfim, pelo tempo curto, né? Falamos de poucas referências, mas tem um universo de coisas super interessantes produzidas aqui no Brasil. Bacana. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente a sua disposição de estar aqui essa noite com a gente, conversando um pouquinho, partilhando um pouquinho do que você sabe. É sempre muito bom te ouvir, então é uma inspiração para todos nós. Eu fico muito feliz de poder estar nesse momento conduzindo esse momento para todas as pessoas que nos assistiram. Também queria agradecer a todos, a todas e a todes que estiveram conosco, nos acompanhando aqui, né, nessa atividade. E também lembrar vocês que o projeto Quarentena Cultural da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão, ele continua acontecendo nas diversas plataformas e redes sociais da Fundação. Agora, quinta-feira mesmo, dia 6 às 7 da noite, a gente vai ter o Sarau de Seminas, que está convidando a poetisa Tata Alves para juntos ecoarem suas vozes potentes dentro do universo virtual. A atividade vai acontecer pelo Zoom e o link vai estar disponível no bio do Instagram da Fundação. E também no sábado, dia 8 às 4 da tarde, vai acontecer a primeira parte de uma oficina de aquarela para iniciantes, com a multifacetada Natasha Vital, que é arquiteta, tecnóloga em design de interiores e edificações, afroempreendedora, pesquisadora dos temas afrofuturistas, DJ,
batuqueira do Grupo Maracatu Navegante e que milita em movimentos e projetos sociais culturais em Ribeirão Preto e região. A oficina vai ter 1 hora de duração e pessoas já a partir dos 7 anos podem participar. A atividade acontece também pelo Zoom da Fundação e o link vai estar na bio. Olha, sigam nossas redes e não percam as nossas próximas atividades. Uma boa noite, obrigado mais uma vez, Renan, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigado, Matheus, obrigado, Priscila, obrigado a todo mundo da Fundação, foi um prazer e espero numa próxima a gente estar juntos fisicamente, aí mais próximos, para bater esses papos. Beijo grande para vocês. Obrigado, até mais, tchau, tchau. Até mais.